Olá, eu estou aqui para contar uma novidade importante, o lançamento do módulo de relatórios da Cellbot. O módulo de relatórios será uma ferramenta poderosa para a sua empresa no dia a dia e irá aposentar o antigo dashboard a partir de hoje. Essa nova ferramenta trará um poder muito maior de análise e comparação de dados gerados dentro da plataforma, para que seu negócio possa ter muito mais previsibilidade para a tomada de decisões. Além disso, você poderá personalizar os dashboards com as métricas que lhe interessam e organizá-las da maneira que achar mais conveniente para o seu time. Inclusive, você, gestor, poderá personalizar quais tipos de usuário e quais times poderão visualizar cada dashboard. Eu vou fazer um overview da plataforma para você se familiarizar, mas antes eu queria dar alguns recados importantes. O primeiro deles é que a porta de entrada da Cellbot mudou. Você fazia o login, era direcionado para o dashboard, mas não faz mais sentido, já que o dashboard vai ser desativado. Agora, você será direcionado automaticamente para a aba de CRM. O CRM que tem sido uma ferramenta muito utilizada no dia a dia para os nossos clientes. Mas o que acontece com aqueles usuários que não têm o CRM ativo? Aqueles usuários do tipo sessão, que foram personalizados para não ter essa ferramenta pelos nossos clientes a partir da entrada dentro da Cellbot. A gente decidiu fazer um fallback, ou seja, redirecionar aqueles usuários que não têm esse módulo ativado e eles serão direcionados para a aba Conversas. Isso é interessante porque se você quiser personalizar e não quiser que algum colaborador, por exemplo, veja os dados do CRM, ele poderá ser direcionado diretamente para a aba Conversas, que em alguns casos pode ser bem interessante essa personalização. Então, como porta principal o CRM e como segunda porta a aba de conversas, beleza? Um segundo recado é que agora a gente vai ter alguns limites dentro relacionados aos relatórios. Mas fique tranquilo, esses são limites bem confortáveis e inclusive dashboards serão ilimitados. Então eu já vou explicar para você mais a fundo, mas os dashboards serão ilimitados. O que a gente terá algum tipo de limite por plano, por tipo de plano, serão os widgets. O que são os widgets? São esses cards que você está vendo aqui. Então, eu tenho funil de conversão, eu tenho resumo de negócios, análise de CRM, timeline, enfim. São mais de 55 métricas para você utilizar. Cada uma delas vai ter uma contagem a partir de cada plano. Esses limites você poderá visualizar ele e consultar em qual plano que você está, que eu vou deixar um link aqui embaixo para o nosso artigo de ajuda, e lá a gente vai explicar tudo certinho como funcionam esses limites. Mas eu já posso deixar você bem tranquilo que os limites são muito confortáveis para cada plano. O plano CRM, que é o nosso plano de início, ele vai ter um limite que vai absorver todos os relatórios necessários ali para que você tenha as métricas necessárias para o seu dia a dia, para você fazer a análise do seu CRM. E o segundo plano, assim por diante, como o SDR Starter. O SDR Starter vai ter muitas métricas de leads, de marketing, de CRM que você poderá utilizar. Não terá mais nenhum tipo de limite, não vamos colocar limites de tipos de métricas, nem limites em dashboards, né? Nos painéis que você pode ter e personalizar, não vai ter limite de visibilidade, nada disso. Só as limitações baseadas em widgets, porque são recursos que consomem bastante dentro do processo aqui da Cellbot. Beleza? O recado que eu queria dar mas beleza, Felipe, agora que a gente está lançando aí os relatórios, como é que eu vou, onde que eu acho o link, onde que eu acesso e tal? Primeiro, aqui no sidebar, ele vai ficar abaixo da aba Contatos. Por enquanto, vai ficar por aqui o link do relatórios. Clicou, entrou, vocês vão visualizar essa tela. E em segundo ponto, é que nós pré-configuramos um relatório para cada cliente que está ativo na casa, já com algumas métricas que a gente acha que faz mais sentido de acordo com o plano. Mas você poderá, a qualquer momento, editar ele da forma que você quiser, personalizar da forma que você quiser, e inclusive excluir se você quiser. Mas a gente não queria que você começasse sem nada aqui dentro da aba de relatórios, até para você entender um pouquinho, e às vezes, poxa, não tem nada aqui, não está funcionando. Não, está tudo certinho, a gente já deixou pré-configurado um painel completo para você, que é exatamente esse aqui que eu estou, né, na maioria dos planos, e também tem um outro relatório aqui focado em CRM, que também será exatamente esse modelo aqui. Então,
até dando um overview rapidinho aqui sobre algumas telas que você poderá ter acesso e como que ele vai funcionar. Então, cada tela dessa, né, cada card desse aqui, é que hoje a gente chama de widget, né? Você vai ter, por exemplo, aqui o funil de conversões que você já está familiarizado, que tinha no nosso antigo dashboard, o resumo de negócio, mas, beleza, é a mesma coisa que tinha antes? Não, é totalmente diferente. A gente deixou apenas o design bem familiar com o que você já tinha anteriormente, mas nós refinamos todas as métricas, nós refizemos todos os relatórios, nós consolidamos ainda mais os dados para que você tenha mais confiança na hora de puxar esses dados para o teu relatório. Então, esse aqui é um dos relatórios. Nós temos, por exemplo, timeline de negócios, né? Então, o que é legal dos cards que a gente está disponibilizando é que você pode ter personalizações, inclusive, na experiência que você quer. Eu quero só visualizar aqui os deals criados por dia, por semana, né? Eu quero relacionar ele com os deals ganhos, né? Então, você pode ver que até aqui tem uma métrica, opa, essa é uma análise estratégica, por exemplo. Poxa, faz sentido, né? Que quanto mais deals criados, mais ganhos eu tenho. Então eu tenho que aumentar o meu funil. Como que está esse meu funil? Eu posso depois dar uma olhada no meu funil de leads, né? No meu timeline de leads. Aqui todos os negócios por pipeline, né? Por etapa que eu tenho dentro do meu CRM. Negócios por usuários, eu posso fazer até um tipo de gamificação aqui dentro, né? Visualizando os usuários, as atividades do CRM, os tipos, né, de atividades que eu tenho, né, os totais, né, então aqui eu tenho 10 criados, 4 completados, a minha taxa de conclusão, né, timeline de atividades criadas, o timeline, atividades por tipo, né, então tipos de reunião, ligações, tarefas, entre outros, resumo de reuniões, né, então é legal dizer que a gente pensou muito nas métricas que os clientes estavam pedindo para a gente fez um apanhado de tudo que estava sendo pedido bastante para a gente fez essas métricas pensando nisso também. Então, são mais de 55 métricas desenhadas, né? Eu já vou mostrar para vocês como é que a gente faz a inserção deles. Movimentações de negócio, etc. Fechamentos, né? Motivos de perda, por exemplo. Esse gráfico aqui mesmo era um pedido dos nossos clientes. Aqui, por negócios fechados, né? Então, ou ganhos ou perdidos, né? Então, aqui eu vou ter algumas métricas de motivos de perda, os deals mais recentes, né, ganhos, a taxa de conversão, valor ganho, valor perdido, beleza? Então, até se eu quiser mudar aqui, ó, vou colocar mês passado, vou aplicar, né, eu vou visualizar aqui que foi afetado esse relatório, né, e eu já vou mostrar para vocês o que afeta. Aqui do ladinho tem um ícone que ele vai mostrar os filtros aplicáveis, já vou explicar um pouquinho mais sobre isso. Vamos lá então. Aqui no topo você vai visualizar que eu tenho várias funcionalidades. Uma delas, uma das mais importantes, é esse drop-down que tem aqui com todos os meus painéis disponíveis. Lembrando, você pode ter ilimitados. Aqui você pode clicar para criar um novo, ou aqui do lado. E aqui nos 3 pontinhos você tem as configurações, né? Algumas opções de configurações, como edição de layout. Eu posso clicar aqui e ele vai ficar bem claro, né? Que eu posso editar aqui ou não dentro do meu layout. Eu posso clicar em configurações para visualizar as configurações do meu painel. Ou eu posso excluir o meu painel a qualquer momento. Tá? Aqui, essa contagem é a contagem de widgets que tem dentro desse painel. Então, aqui já fica a contagem para você consultar. E aqui tem todos os filtros disponíveis para esse dashboard em específico. Né? Clicou, selecionou uma seção aqui ou uma campanha que eu quero fazer, aplica e pronto. Ele já faz a aplicação para todos os relatórios que fazem sentido ter a aplicação desse filtro, ok? Então vamos lá, vamos criar um novo painel para mostrar. Eu cliquei em clicar em criar novo painel e aqui ele me deu algumas opções. A primeira opção é criar um painel em branco. Essa opção é legal quando você quer fazer algo super personalizado, mas a gente fez questão de trazer alguns dashboards, alguns templates de dashboards já pré-configurados para você. Então, na aba de CRM, na área de CRM, nós temos 13 widgets pré-configurados. Se clicar aqui e criar, ele já vai criar todos os relatórios para você dentro desse dashboard. Por campanhas, esse dashboard principal é um que eu estava ali
mostrando para você que ele vem com 25 widgets já pré-configurados, que ele vai trazer a área de leads, CRM, Meta Lead Ads, UTMs, um combo ali já mais completinho para você adicionar. O marketing por Meta Lead Ads, por UTM e as minhas atividades. Eu vou clicar aqui para criar minhas atividades, porque esse aqui é um pouquinho diferente dos outros. Eu vou colocar aqui, ó, minhas atividades, descrição. E aí o que é legal? Em que eu posso definir um padrão, né, que seria o meu painel padrão, eu quero que sempre ele esteja em primeiro ali para visualizar. Mas o mais bacana, a visibilidade. Eu posso configurar entre tipos de usuário, do tipo empresa, do tipo sessão. Então, eu quero que esse relatório só seja visualizado por gestores. Normalmente, são usuários do tipo empresa. Ou não, eu quero criar um relatório específico para usuários do tipo sessão. E vou deixar ele só visível para ele. Nem eu quero ver esse relatório. Você também pode fazer isso. Ou clicar aqui em todos. E a segunda é a configuração por times. Os times você pode configurar lá em configurações. Na aba configurações você pode configurar os times que você tem dentro do teus, relacionados aos teus usuários. Então eu posso configurar um time lá comercial com usuários 1 e 2 e um outro time como suporte com os usuários 3 e 4. E aí eu posso vir aqui e selecionar o comercial. Eu quero só que o time comercial veja esse relatório. Ou não, eu posso só querer que só o suporte veja. Ou que então seja um relatório para os dois verem. Então eu vou deixar para os dois aqui, né? Nesse caso, como é um teste que a gente está fazendo, eu vou deixar para todos os times. Eu vou criar um painel aqui e criei um painel de minhas atividades, né? E o que é legal? Eu estou logado aqui como Felipe e ele já veio aqui, ó, relacionado aqui, ó, Felipe. Por que ele fez isso? Porque são relatórios pessoais. Então, sempre que tem relatórios pessoais, ele vai já filtrar pelo meu usuário. Ele não vai deixar você selecionar outro usuário. É só para eu visualizar. E, inclusive, nós deixamos já um painel, que é exatamente esse aqui, para que só tenha métricas relacionadas a mim. Eu não tenho uma métrica aqui configurada nesse momento. Deixa eu até pegar aqui e ver se eu tenho mês passado alguma coisa, mas eu acho que não. Não tem. Não tem aqui. Então, mas ele já aplicou aqui responsável Felipe Lima. Responsável Felipe Lima. Ele já vê aqui todas as atividades relacionadas a mim. Tá? E aqui eu tenho o ranking por equipe, né, que é umas atividades mais globais, né, e esses aqui sim, eles são aplicáveis filtros. Deixa eu mostrar para você como é que isso se dá na prática. Eu vou clicar aqui em editar layout e eu posso aqui a qualquer momento, por exemplo, criar para adicionar um timeline leads. Antes de adicionar um widget, é importante eu mostrar para você essa tela onde eu tenho mais de 55 métricas relacionadas por categorias. Então, você vai ter aqui o layout. O layout é uma divisão, é um título, que eu posso a qualquer momento fazer uma divisão com título, descrição, para dividir bem o meu dashboard. São 21 métricas só para CRM, para Lead 5, para UTM 7, para Meta Lead Ad 7 e para campanha 5. Além disso, existem outros cabeçalhos de sessão que podem ser personalizados aqui, que é a mesma coisa que essa parte aqui do layout. Eu vou adicionar aqui um timeline de leads. E ao clicar em continuar, ele vai perguntar para mim se eu quero personalizar o título dele ou não. Se eu quiser, posso só continuar. E aqui vem a parte legal, que eu posso definir filtros globais, filtros fixos ou padronizados. O que isso quer dizer? Os filtros globais são aqueles que vão aparecer aqui no topo da minha tela. Então, são aqueles filtros que você já viu lá que ficam no topo do dashboard. E aí, como é que funciona isso? Se eu colocar aqui, por exemplo, um responsável, Jean, e deixar aqui como global, quando eu selecionar um responsável diferente lá no topo, ele vai deixar eu influenciar, ou seja, o global, a parte do topo, vai influenciar nas métricas desse relatório. Mas se eu clicar aqui e deixar fixo, esse relatório ele vai ficar fixado apenas para o responsável. Então, eu posso, por exemplo, ter uma métrica que eu quero ter uma métrica para o Jean, outra para o Felipe, outra para o Danilo, outra para o Diogo, e assim por diante. Eu posso ter o mesmo relatório várias vezes duplicado ali, mas para cada usuário. E aí o filtro ele não vai incidir
não vai afetar esse relatório na hora de fazer alguma filtragem. Isso é bem útil na hora que você quer fazer algo personalizado para algum tipo de usuário, beleza? Então, eu vou tirar aqui e vou deixar qualquer pessoa. E esse cara aqui, ele vai mostrar sempre os valores. Ah, eu quero que sempre apareça para mim ali os filtros que estão selecionados, beleza? Então, adicionei aqui e ele veio aqui, ó. Eu vou colocar lá para baixo. E aí eu cliquei para arrastar, eu clico para arrastar aqui ou aqui, né? E eu posso também puxar esse relatório, porque eu quero deixar ele, a minha timeline, 100% aqui. E é legal que eu já posso, inclusive, me relacionar com esse relatório da forma que eu quiser aqui, eu já posso ir testando ele. Poxa, era isso mesmo que eu queria, né? Eu quero ver aqui os fluxos iniciados, as oportunidades que a gente está tendo. É exatamente isso que eu queria, né? Ou eu posso, a qualquer momento, clicar aqui, editar o widget, eu posso personalizar o título, eu posso personalizar os filtros, ou até a descrição, clicando aqui, eu posso inserir qualquer descrição sobre esse relatório, né? Então, por exemplo, esse relatório está falando sobre isso. Eu posso explicar ali uma descrição, né? Como é que eu faço para salvar? Só clicar em salvar e pronto, já está salvo, né? Então está lá o nosso novo relatório. E a qualquer momento eu posso aqui vir adicionar um novo widget. Eu posso clicar aqui para colocar um título, por exemplo. Vou colocar um título aqui. Opa. Nova seção. E venho para cá e pronto. A partir daqui eu vou ter um outro grid de relatórios que vão ser úteis a partir desse momento aqui dentro. Legal? Bom, continuando. Eu vou voltar aqui e vou agora adicionar um novo relatório, só que eu vou colocar assim, dashboard, apresentação. Eu vou deixar visível para todos, vou criar o painel, e aí ele vai trazer para mim um dashboard em branco. E aí eu posso começar esse dashboard da maneira que eu quiser. Então eu posso, por exemplo, colocar um título. E depois disso, eu venho aqui em editar layout, adicionar o widget, e aí eu posso começar a fazer a personalização da maneira que eu quiser. Vou pegar aqui, por exemplo, motivos de perda. Vou pegar só motivos de perda do Jean e vou colocar fixo. Então, na hora que eu coloquei esse filtro fixo, ele vai mostrar para mim, ó, tem um filtro fixo nesse relatório e ele só está pegando relacionado a este usuário, a esse responsável. Eu posso, por exemplo, colocar uma campanha. Vamos colocar uma campanha aqui. Vou adicionar um widget, vou colocar leads, timeline de leads. E aí eu vou colocar uma campanha fixa. Eu quero só essa campanha, visualizar só ela. E pronto. Vou puxar ela para cá. E agora eu tenho um relatório que me mostra os motivos de perda, né? Concorrência, não qualificado, time ruim, qual foi o valor que eu tive, quantos motivos tem aqui, né? Então aqui eu estou pegando a métrica dos últimos 30 dias. Se eu colocar para mês passado e aplicar, pronto. Aqui eu tenho, aqui minha cara está na frente, mas eu tenho aqui o meu timeline do mês passado para essa campanha Fale com a IA dentro do mês passado, né, para todas as sessões. Então, eu posso personalizar isso aqui de diversas maneiras, dá um poder muito grande, inclusive de layout, inclusive de métricas ali disponíveis. E você fique à vontade para visualizar todas as métricas que a gente tem disponíveis. Então, ó, resumo de negócios, negócios por etapa, atividades do meu CRM, atividade esportiva, timeline de atividades, resumo de reuniões, que é algo bem legal, os negócios fechados, vamos colocar esse aqui. Eu vou adicionar sem nenhum filtro, colocar esse aqui para baixo. Vou adicionar também mais um de CRM. Vamos colocar negócio por etapa, colocar totais de atividades. Pronto.
puxar ele aqui. E tá aí. Então, eu tenho aqui a possibilidade de personalização de diversas formas, e esse é o poder que a gente queria trazer para você ter o poder de personalizar este relatório da melhor forma possível, que mais se encaixe para o teu negócio, e não algo que seja fixo ali, que não seja personalizável, né, que seja algo totalmente personalizado mesmo para o teu negócio. Eu vou salvar aqui e também, para a gente finalizar, eu vou mostrar que você pode a qualquer momento definir a visibilidade. Ah, Felipe, eu quero mudar agora para que eu crio aqui um relatório e no final eu quero só que os usuários da empresa possam visualizar. Pronto, é só salvar aqui, configurar e já está configurado só para usuários empresa visualizar. O que é importante? Aqui em cima só vai aparecer daí os dashboards que aquela pessoa tem acesso. Se ela não tiver acesso nenhum, vai ficar vazio. Tá? Então, no caso aqui, eu coloquei esse aqui para a empresa, né, e ele só vai ser visualizado por usuários do tipo empresa. Beleza? A outra situação legal, até dar para finalizar aqui, é que os filtros eles também ficam fixados. O que isso quer dizer? Se eu, por exemplo, sair daqui, eu vou selecionar aqui, seção 2, e eu estou no dashboard de apresentação. Eu vou aplicar esse filtro, vou mudar para o principal. Se eu voltar lá para dashboard de apresentação, quando eu voltar, os meus filtros estão fixados. Isso é para dar uma agilidade, né? Porque muitas vezes, poxa, eu coloquei aqui um filtro que fez sentido, que eu quero sempre estar olhando para eles. Vem aqui, ele na hora que você selecionar e aplicar, pronto, ele salva aqueles filtros para você, para na próxima vez que você vier para essa tela, esses filtros já estarem salvos. E você pode a qualquer momento também remover e aplicar aqui e pronto. Né? Voltou, posso visualizar outro dashboard e voltar lá e pronto, agora ele fixou aqueles dados daquela maneira. E lembra aqui, filtro fixado, beleza? Me alonguei um pouco nessa apresentação, mas eu acho que é importante para a gente tá falando sobre esse módulo, que ele vai ser muito importante para o dia a dia. É um módulo que traz uma possibilidade de estratégia, de visibilidade de estratégia, de previsibilidade para o negócio, de tomada de decisão, né? Isso aqui é importante no dia a dia, né? A gente que é empresário sabe o quanto que esses relatórios são importantes para a tomada de decisão no nosso dia a dia, essas métricas, e quanto mais métricas, melhor para a gente tomar essas decisões. Eu deixo aqui meu muito obrigado pela tua atenção e que a cada semana a gente vai estar lançando aí mais e mais relatórios, mais funcionalidades também estão por vir aí na Cellbot. Fique ligado. Valeu, até mais.